Então, aqui, galerinha, ó, na número 9, vocês tinham lá... Beleza. Beleza. O Gustavo entrou agora, né? Gustavo, a gente vai retomar aqui a correção, tá? Então, na página na número 9, na página 6, vocês tinham ali, ó, como se classifica a forma verbal. Tá? Essa forma verbal nós temos que ver aqui, ó, o verbo, ela está destacada, tá? Quanto à transitividade, se ele é verbo transitivo direto ou indireto, tá? Então, eu tenho que perceber se o verbo transitivo precisa de complemento. Se esse complemento é seguido de preposição ou não, tá bom? Então, aqui vocês têm a letra, o verbo vivem. Que tipo de verbo que ele é? Transitivo ou intransitivo? Eu preciso dessa informação aqui, ó. Opa! Eu preciso dessa informação aqui para dar sentido ao verbo ou não? Sim. Ó, de modo geral, evidências sugerem que espaços verdes são bons para aqueles que vivem. Eu preciso desse complemento aqui? Sim. Ó, para os que vivem. Se eles vivem, é porque eles estão o quê? O verbo aqui está fazendo a ação, que eu não preciso desse complemento, ó. Então, aqui, ó, que eles vivem, simplesmente vivem. A forma como eles vivem, isso, né, e onde eles vivem, não faz ali não está fazendo essa pergunta, né? Então, eu tenho que ter a informação do verbo que apresente o sentido completo. Se esse verbo vivem tem o sentido completo, ele é o verbo intransitivo, tá? Então, ali é verbo intransitivo, tá bom? Depois, vocês têm, na outra, vocês têm um trecho de uma notícia também, né? Então, ali, ó, vocês têm mais um trecho de uma notícia e respondem as questões 10 até a 12. Então, vocês têm lá embaixo... Opa, e a prof já passou. Vocês têm a número 10. São exemplos de verbos transitivos. Qual que vocês assinalaram? Letra A ali, que já mostrou, né? O que mais? Vamos, galera. Ter. B. B, muito bem. O que mais? I. Aí, sair? Sair não. Aí ali, ó, é ter, que é a letra A, B e C, tá? Depois, a 11. São exemplos de verbos intransitivo. Qual? Sair. Sair. O que mais? E existem. A letra E. São exemplos de objetos direto. Quais são? O pé na estrada. Preposição. O pé na estrada, muito bem. O que mais? A mesma dor de cabeça. A mesma dor de cabeça, muito bem. Então, a letra A e a letra E. Tá? A letra D, desculpa. A letra E nem existe aí, né? Galerinha, então, olha só. A prof vai explicar para vocês agora. Deixa a prof ver aqui o nosso tempo. A atividade que é para quinta-feira. Então, a prof vai colocar aqui, nessa tela, aqui. Ó, regência verbal. Ó, regência verbal. O que é a regência verbal, oitavo ano? É a relação que existe entre o termo regente, ó, no caso, o verbo, e o termo regido, no caso, complemento. Tá? Então, eu tenho que analisar o termo regente, que é o verbo, e o termo regido, que é o complemento, a informação que vem depois do verbo. Tá? Então, aqui vocês têm, ó, obedeceu ao amigo.
termo regente, o verbo. Termo regido, o complemento. Aqui eu tenho uma preposição, tá? Aqui eu tenho cumprimentou como termo regente, que é o verbo. Termo regente sempre será o verbo e o termo regido, o complemento. O colega, então aqui eu tenho o termo regido. Tá? É isso que a gente vai ver agora, alguns verbos, né, que precisam, ó, que mudam, né, de acordo com a regência verbal, tá? Então, aqui vocês têm alguns exemplos, ó. Atenção. Verbos com regência diferente não podem ter o mesmo complemento. Entrei e saí da sala. Errado, tá? Aqui vocês têm, ó, um verbo, tá? Então, portanto, o correto seria, né, ó, quem entra em algum lugar, né? Quem sai, sai de outro lugar, né? De algum lugar. Portanto, a frase correta seria, ó, entrei na sala e dela saí, tá? Depois, aqui embaixo, vocês têm outra frase, ó. Observe que não ficaria uma boa sonoridade sair dela. Nesse caso, aqui, ó, nesse caso. Mas, se os verbos exigirem a mesma regência, né? Pedir ali a mesma regência do caso o termo regido, né? Eu tenho que mudar essa frase. Então, ó, eu tenho que fazer essa mudança aqui. Depois, aqui embaixo, vocês têm a mesma regência, né? É possível usar apenas o mesmo complemento para os dois. Dependo e gosto de minha mãe. Aqui vocês têm uma preposição, ó. Tá? E aqui... Oi, Vitor, fala. Entrou agora, né? A prof está lá, nós estamos lá na página 7, tá, Vitor? Ok, então, prof. Na página 7 do CA, tá? Então, aqui, galerinha, ó, nós vamos ver alguns verbos que mudam a regência conforme muda o sentido dele. Se mudar o sentido do verbo, vai mudar também o sentido dele. Então, aqui vocês têm o verbo agradar, né? Ó, aqui vocês vão ter essa regência se é verbo transitivo direto ou indireto, dependendo da ação, dependendo da frase, né? Dependendo do complemento, tá? Aqui vocês têm o verbo assistir, aspirar. Ao lado vocês vão ver, ó, o sentido, né? O sentido desse verbo, a regência, se ele é verbo transitivo direto ou indireto, tá? Ou intransitivo. Aqui o exemplo das frases e aqui a substituição do complemento por pronomes, tá bom? No caso, pronomes oblíquos, tá? Aí vocês têm, lá na outra página, também continua essa tabelinha. É importante que nessas atividades que vocês vão fazer agora, vocês analisem esses verbos aqui nessas tabelinhas, tá bom? Então, ali vocês têm, ó, agradecer, pagar e perdoar, tá? Novamente, ali, ó, a regência, né, o exemplo e a substituição, tá? Igual lá em cima. Depois, aqui vocês têm, ó, outros verbos. Então, vocês vão analisar essa tabelinha aqui para realizar as atividades que a prof vai passar para vocês. Analisem, tá? Sempre os verbos, vejam a regência desse verbo e o exemplo dele, se ele muda aqui o complemento a partir do pronome, tá? Para sempre analisar a regência. Voltando aqui, ó, novamente, que o termo regente sempre será o verbo. E o termo regido é, no caso, o complemento, a informação que vem depois do complemento, tá? Então, a atividade de vocês vão fazer para a professora lá na página 9, tá? Lá na página 9, vocês vão fazer a classificação da transitividade do verbo, que depende do contexto, depende do sentido que ele está apresentando. Então, primeira coisa, vocês vão fazer o quê? Para verificar isso, você vai classificar sintaticamente. Sintaticamente, você vai classificar se ele é o verbo transitivo, ó, direto, se ele é o verbo transitivo indireto ou se ele é o verbo intransitivo.
tá? Ou ainda, se ele é o verbo transitivo, ó, direto e indireto, tá? No caso aqui, ó, se ele é direto sem preposição depois do verbo, e depois desse outro, ele vai apresentar um outro complemento que tem a preposição. Por isso que ele é verbo transitivo direto e indireto, tá? Então, na número 1, vocês vão colocar se ele é verbo transitivo direto ou indireto, se ele é intransitivo também. Circulem os verbos, tá? Para vocês, para facilitar ali a atividade de vocês, tá bom? Circulem o verbo. Na número 2, vocês vão ver que, de acordo com a regência do verbo preferir, assinale o que está sendo preferido em cada uma das frases. Então, prefiro chocolate ao livro. O que está sendo preferido? Né? Ali, o chocolate ou o livro. Vocês vão fazer só isso em cada uma das frases ali na letra A, B, C ou D. E na 3, tendo em vista seus conhecimentos sobre a regência do verbo aspirar, vocês podem voltar aqui nessa tabelinha para ver, explique qual a diferença de sentido existente entre as duas frases. Então, vocês têm a frase 1 e a frase 2. Vocês vão ver qual é a diferença de sentido entre elas, tá? Sobre a regência, desculpa. Se é o verbo transitivo, se é o verbo intransitivo, né? E na página 10, virem a página aí, lá na página 10, vocês vão colocar o seguinte, ó. Uma dificuldade no estudo da regência verbal é a existência da variedade que a própria linguagem popular, muito utilizada pela maioria das pessoas, né? E uma norma padrão. Então, vocês vão verificar qual a diferença de frases ali, analisados como a LP, linguagem popular, como a maioria das pessoas falam, tá? Aqui na página 10, e na outra, NP, como norma padrão, a forma da língua portuguesa padrão. Então, vocês vão analisar cada uma dessas frases aqui, ó. Vão colocar dentro dos parênteses. Ou LP, no caso, linguagem popular, né? Que é a forma como as pessoas falam, né? Sem a norma padrão. E a outra com a norma padrão, a forma correta da linguagem, tá? Então, vocês vão colocar dentro do parênteses, vão ler essas frases e vão ver ali a forma como elas estão se expressando. E na 5, vocês vão ter 3 verbos: avisar, comunicar e informar. São transitivos diretos e indiretos. Então, ali eu estou afirmando, ó, eles são, tá? Vocês vão assinalar as frases em que aconteceu o uso incorreto desses verbos. Então, vocês vão analisar essas frases aqui e vão assinalar qual deles está com o uso incorreto, tá bom? E a última atividade que vocês vão fazer para a professora é na página 11, tá? Que vocês vão ler ali o trecho, tá? De um texto e vão responder a número 6. Tem os verbos ali, vocês vão colocar se ele é verbo transitivo direto ou indireto, ou se ele é intransitivo, tá bom? E vocês vão explicar o termo de acordo com o fato do que o amigo ter sido escalado, né? Vocês vão ler o texto ali e vão compreender, tá? É uma notícia ruim e por que significa essa notícia ruim, tá? Então, vocês têm que ler lá o texto para vocês saberem. Novamente, ali vocês têm mais um texto para responder a 8 e a 9, que também vai estar falando sobre o verbo transitivo direto e indireto, tá? Preste atenção que vocês têm frase 1 e frase 2 lá na 8, tá? E tem o verbo entregar. Então, está pedindo a classificação, se ele é verbo transitivo direto ou indireto, tá? E está pedindo complemento, a informação que vem depois do verbo. E qual é essa informação vocês vão colocar ali. Tá bom, galerinha? Então, a atividade de vocês para... Deixa a prof ver aqui qual é a nossa próxima aula. Quinta-feira,
Não, quinta nós temos filosofia. Sexta-feira nós temos aula de língua portuguesa. Então, a atividade de vocês fica como tarefa a página 9, 10 e 11 para sexta-feira. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Prof, não entendi essa atividade, não vou conseguir fazer. Todos entenderam aqui a atividade que é para fazer? A nossa aula sexta-feira, que dia que é? Olhem aí para a prof na agenda. A prof também está olhando aqui. É dia 5, tá? Então, a nossa tarefa é para o dia 5/6, a página 9, 10 e 11, certo? Aí vocês vão colocar ali em cima, ó, na página 7 e na página 8, que é essa aqui, né, que a professora também compartilhou com vocês, ó, na página 7, vocês vão colocar aqui em cima, ó, estudar, tá? Coloquem ali estudar, que é para vocês terem como referência o uso da regência verbal, no caso de alguns verbos. Tá bom, oitavo ano? Certo, galerinha? Uhum. Ótimo, então.